Senhor nosso Deus, obrigado por esse encontro, esse momento especial aqui no nosso refúgio, para ouvirmos a Tua palavra, para louvarmos, para estarmos com pessoas que se importam conosco, nós também nos importamos com elas, nessa relação vertical e horizontal, num lugar tão apropriado. Abençoe a cada um de nós, neste momento, nos dando Teu Espírito, discernimento e a presença dos Teus anjos ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Essa é a série Na Montanha. Como eu falei para vocês, essa é a montanha, né, das bem-aventuranças, é chamado assim, a montanha das beatitudes. Lá em Israel, o Mar da Galileia está lá embaixo, e já tem alguns aqui que já estão confirmando que ano que vem a gente vai lá, subir aqui nessa montanha. Tem alguns que já foram, tem alguns que sonham em ir. Ano que vem, em algum momento, a gente vai retornar lá na montanha. Quais foram os temas? Os meninos já falaram aqui: ansiedade, falamos como lidar com o inimigo, o julgamento, não julgueis, Jesus falou, e sobre o perdão. E hoje nós chegamos no tema da oração. E aqui no Sermão da Montanha, Jesus deixa bem claro esse convite a orar. E ele usa 3 verbos. Isso aqui é Jesus falando, então isso aqui tem sentido, né? Tem muito peso. Ele fala sobre pedir, sobre buscar, sobre bater. Ele compara a oração com isso, quando a gente precisa de alguma coisa. Qual é o texto? Olha lá, Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi, Jesus disse, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Isso está relacionado com pedir algo específico, Jesus falou. Se você for no mesmo texto, no livro de Marcos, lá está dizendo que ele fala, continua explicando, quem é o pai? Qual é o pai? Se o filho pedir pão, vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, vai dar uma serpente. O pai não faz isso. Ele falou, vocês que são maus pecadores, sabem dar boas coisas para os filhos de vocês? O Pai que está no céu, que ama vocês infinitamente, muito mais está desejoso de dar para vocês. Aí ele fala, o Espírito Santo. Esse é o contexto desse texto. Então, se você precisa do Espírito Santo na sua vida, pede, busca, bata, você vai receber o Espírito Santo. Mas isso também tem a ver com o contexto da oração em geral. Para tudo aquilo que nós precisamos, nós podemos bater a porta, procurar, buscar e pedir que Deus tem bênçãos para nos dar, para nos conceder. E a gente não recebe, segundo a palavra de Deus, porque a gente pede mal. Ou porque não pede, porque quem não bate, a porta não abre. Para quem não pede, não recebe. Para quem não busca, não encontra. Então, está orando pouco, vai receber pouco. Não está orando nada, fica assistindo os outros serem abençoados e você vai ficar só vendo, porque tem que orar, tem que pedir. E isso é para mim também, que eu acho que tem que orar mais. Eu estou pensando a respeito disso, preparando essa mensagem, pensando a respeito disso. Preciso orar mais. A gente tem que orar mais, porque Deus tem bênçãos que Ele quer nos dar. Mas existe uma guerra entre o bem e o mal nesse mundo e há limites da atuação de Deus e do inimigo também. Eu falei sobre isso aqui tem algumas semanas, para nos proteger. Porque se Deus pudesse fazer o que Ele quisesse, o inimigo também poderia fazer o que ele quisesse. Para isso não acontecer, há limites. E o que quebra esses limites é a oração. Então eu tenho que pedir para receber a bênção. E Deus está desejoso de nos abençoar, mas eu tenho que orar, eu tenho que pedir para receber. Agora, aqui na introdução nós ouvimos algumas coisas. Como que funciona essa questão da oração? E quais são as respostas? O Gabriel falou aqui, que tipo de resposta Deus tem? São 3. Deus pode dizer assim, ok, você pediu isso, eu vou te dar isso que você pediu. Não acontece sempre. Quem ora sempre sabe disso. Pode ser que ele diga assim, muito bom esse seu pedido, mas agora não dá. Porque se eu der agora para você, primeiro que você não está preparado para receber essa bênção. Não é o melhor momento. Então vamos esperar um pouco, eu vou te preparar para você receber essa bênção. Eu podia contar histórias aqui de coisas que aconteceram na minha vida. Assim, exatamente 12 anos depois, 14 anos depois. Teve uma coisa que aconteceu 19 anos depois que eu pedi. E aconteceu. Na hora certa, quando eu estava preparado, quando eu estava pronto, Deus deu a bênção. Então, nós temos que saber esperar o tempo de Deus, porque para Deus, hoje, amanhã, daqui 100 anos, é a mesma coisa. E para nós parece uma eternidade. Mas no momento certo, sempre é melhor. Sempre é melhor quando vem na hora certa. Um exemplo simples, a gente está falando aqui de Israel. Eu tive a oportunidade de ir a Israel pela primeira vez em 1998. Eu tinha 25 anos de idade.
E se eu tivesse ido, não teria sido tão bom como foi alguns anos atrás, quando eu estava, pelo menos, quase 20 anos mais velho. Foi outra coisa. Pela minha experiência espiritual, pelo meu crescimento espiritual, pela minha maturidade. Teria sido uma viagem legal com 25 anos de idade. Com 45, 20 anos depois, foi uma das melhores coisas da minha vida, porque eu estava pronto para viver aquilo de outra maneira. Então, é muito bom quando as coisas vêm na hora certa. E nós temos que ter paciência para esperar. A outra maneira de Deus responder é dizer não. E aí parece loucura, mas essa é a melhor resposta. Eu aprendi a gostar do não de Deus. É a melhor coisa que tem. Porque toda vez que Deus diz não, toda vez que ele diz não é porque ele tem alguma coisa melhor. Toda vez. Então eu já fico assim, eu oro e já fico torcendo para vir um não. É sério. Porque se eu receber o que eu pedi, é isso e acabou. Se Deus falar depois, vai ser aquilo. Mas se ele falar não, eu fico igual criança esperando Natal. Eu já fico assim, todo empolgado. O que vem? O que vem? O que tem lá dentro daquele presente? Quero desembrulhar. Porque é coisa boa. Toda vez que Deus disse não para mim, depois eu olho para trás e falo, Deus sabe o que está fazendo. Porque é muito melhor. O plano dele é muito melhor, o sonho dele é muito melhor, a resposta dele é muito melhor do que aquilo que eu estou desejando, eu estou querendo. Então, receba feliz o não de Deus para a sua oração. Mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Hoje, vamos dizer assim, tem assunto que a gente conversa que às vezes toca na ferida, que é meio doloroso. Tipo, semana passada que a gente falou sobre o perdão, aí a gente fala, na outra semana que a gente falou sobre os inimigos. São assuntos delicados que mexem com a gente num lado assim não muito bom, mas precisa. Hoje é sobremesa. Hoje é sobremesa. Hoje eu vou até sentar aqui. Hoje eu vou até sentar, porque vai ser muito bom contar para vocês. Sobremesa. Eu quero contar para vocês como Deus dá para a gente aquilo que a gente sonha, que a gente quer, que a gente deseja. E eu não vou falar aqui para vocês simplesmente de coisa da minha cabeça. Eu vou provar para vocês biblicamente. Tem 3 versos na Bíblia que eu sei de cor, que eu recito com frequência, que eu nunca vou esquecer, porque são 3 versos que estão entre os meus favoritos. Porque ali Deus está falando para a gente que Ele está disposto, Ele quer dar para a gente aquilo que a gente quer receber. É bom demais, né? Fala sério. Ele quer realizar nossos sonhos. Ele quer dar para a gente os nossos desejos. E é bom demais quando isso acontece. Mas a gente tem que saber como pedir. E eu vou mostrar esses versos para vocês. Saber pedir para Deus é o segredo. Eu tenho 2 menininhos, né? E vocês conhecem as feras, que eu amo muito. 4 anos, o outro está... 4 anos, quase 4 e meio, o outro vai fazer 3, agora em maio. Eu descobri recentemente que eles não sabem pedir. Eles não sabem. Ou eles pedem do jeito deles. E é muito engraçado. Porque eles nunca chegam para a gente e pedem o que eles querem. Eles fazem uma pergunta. E eu não sei se o menor copiou do mais velho, mas eles fazem uma pergunta. O pedido deles é assim. É já sabendo que a gente pode fazer aquilo. E pede em forma de pergunta. Então, assim, hoje aconteceu algumas vezes, eu estava prestando atenção. Teve uma hora que o meu menorzinho estava comendo, o Christoph. Ele estava com as mãos sujas e ele queria que a mamãe limpasse a mão para ele brincar. Ele não falou para ela assim, limpa minhas mãos. Ele falou assim, mamãe, você vai limpar minhas mãos para eu brincar? É assim. É assim que ele pede. Tudo é assim que eles pedem. Papai, você vai colocar o casaco em mim? E aí eu coloco. Tudo, se eles quiserem chocolate, papai, você vai me dar chocolate? Tudo que eles querem é em forma de pergunta, já sabendo que você pode dar. Você vai fazer ou não? Aí eu fiquei pensando, o que aconteceu essa noite foi muito engraçado. Ele estava chorando na cama dele, eu peguei ele, já era de madrugada, quase de manhã, trouxe e ele deitou do meu lado na cama. Aí ele é meio sonâmbulo, igual a mãe. Falei demais. Ela falou, ele é sonâmbulo, ele fala. Aí ele acordou. E quando a gente... Frio aqui na Bélgica, vocês sabem, né? Vai para a escola, coloca o casaquinho, tem um capuz. Ele acordou assim, todo... papai, você vai colocar o capuz? Aí eu dei risada.
Porque ele pediu para colocar o capuz nele, entendeu? Ele fez o jeito dele de... Papai, você vai colocar o capuz? E voltou a dormir, estava sonambulando. Então, eu fiquei pensando, com Deus é assim, a gente devia orar assim. Por que não? Não é pedir. Fala para Jesus, fala para Deus assim, Senhor, o Senhor vai me dar esse sonho que eu estou querendo? Porque o Senhor pode, ele não pode. Então, é só uma questão de, e aí, sim ou não? Vai realizar esse desejo do meu coração? Fala para ele assim, igual meus menininhos, porque isso demonstra fé. Pense nisso, você não está pondo em dúvida. Você já está dizendo, eu sei que o Senhor pode, a minha questão é só saber, vai ou não vai? Olha que oração de fé, que pedido de fé. Estou aprendendo com meus meninos. Primeiro texto, está preparado? Recomendo. Tira uma foto aí com o seu telefone, anota, escreve, porque esses 3 versos são armas poderosas. Quando a gente sabe das promessas de Deus, a gente pode reivindicar, a gente pode usar. E são 3 promessas, três vezes que na Bíblia aparece, e eu vou dizer para vocês a mesma coisa, dita de maneira diferente. E é Deus dizendo para você, você quer? Eu vou dar para você. Você tem um sonho? Eu vou realizar. O primeiro está lá no livro de Salmos. Mas antes eu vou ler o verso que está depois, que é Salmo 37:5. Esse aqui muita gente sabe de cor. Já ouviu esse verso? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Muita gente conhece esse verso de cor, tem até escrito em algum lugar e tal, porque é muito bonito, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, não se preocupa, ele vai cuidar do resto. O verso que vem antes é um dos meus favoritos. Olha o que Deus fala para nós. Verso 4. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é muito lindo. Por quê? Porque Deus não está falando aqui as necessidades da tua vida. Ele não está falando isso. Isso aí ele já resolveu. Davi mesmo, que escreve o Salmo, antes, ele diz assim, eu fui jovem, agora eu estou velho, já vi muita coisa nessa vida, mas tem uma coisa que eu nunca vi. E ele está dizendo ali também, e nunca vou ver. O justo mendigar o pão. Ou seja, Davi está dizendo assim, você confia em Deus, suas necessidades, dorme tranquilo, que mendigar o pão não vai. Deus não vai deixar faltar nada. Só que aqui não está falando de necessidade. Tá? Olha a palavra usada ali. Satisfará o quê? Desejos. O que é desejo? O que é desejo? Estou com fome. Arroz, uma massa, pão, isso é necessidade. Newhouse é desejo. Chocolate é desejo. Concorda comigo? Precisa de chocolate para viver? É necessidade? Precisa. Tá. Tem chocolatra aqui. Tem chocolatra aqui que não vive sem. Ainda mais na Bélgica, né? Na Bélgica, não. Brasileiro chega na Bélgica, é assim. Odiei esse chocolate. Que coisa horrível. Passa 3 semanas, nunca mais quer saber de Lacta, Nestlé, Garoto, nunca mais vai comer na vida. Aquilo não é chocolate? Aquilo é parafina, só tem açúcar. É ou não é? Porque aqui na Bélgica a gente descobre chocolate de verdade. É outra coisa, né? Todo dia lá em casa, um pedacinho do paraíso. Mas é desejo, não é desejo. Deus está falando de desejo, ele não está falando de necessidade. Necessidade ele já resolveu. Ele está falando de desejo. Mas aí, toda a promessa de Deus tem uma condição. E isso é muito bom pelo seguinte, porque Deus fala, eu vou fazer isso para você se... Agora, quem está falando é Deus. Ontem eu estava vendo um filósofo brasileiro, claro, no YouTube, num podcast, que é coisa que a gente vê todo dia, né? Conversa, um bate-papo. E ele falando uma coisa muito interessante sobre mentira. Porque ele falou assim, a regra é a verdade, a mentira é a exceção. Porque se a regra fosse mentira, nada ia funcionar nessa vida. Ninguém casava, ninguém prestava dinheiro. Porque aí a mentira funciona. A mentira funciona porque a regra é a verdade. Então chega para alguém, eu preciso de 10 mil euros, mas eu vou te pagar. Aí a pessoa empresta porque ela acredita que você falou, eu vou pagar. A regra é a verdade. Está mentindo. Por isso que a mentira funciona. Né? Casamento, fidelidade. Então, aqui quem está prometendo é Deus. Tem chance
da promessa falhar? Tem chance de ser mentira? Então a gente é muito bobo. Porque está garantido. Já está garantido, já está certo. Já está certo. Se Deus falou, vai acontecer. Só tem que cumprir a nossa parte. E assim funciona com tudo, todas as bênçãos na Bíblia. Tudo que Deus promete. Se ele fala assim, olha, tudo que você tem eu que estou te dando, mas eu pedi 10%. Não tem essa regra na Bíblia? Não tem uma bênção que acompanha? É garantido. É garantido. Faz para ver se ele não vai abençoar. Não tem como falhar. Porque se Deus falou, ele vai cumprir. A parte dele é garantida, só tem que fazer a minha. Aí ele diz assim, agrada-te do Senhor. O que é agradar-se do Senhor? Tem outras versões aí que você pode olhar na Bíblia de vocês, tem uma tradução aí, quem sabe um pouco melhor, mais moderna. Mas ali está dizendo o seguinte, você se agradar de alguém alguma coisa, você ter prazer naquilo. Então, tenha prazer nas coisas de Deus. Se você tiver prazer na lei de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus pede de você, ele vai, aí é automático. Essa parte é automática. Se você fizer a sua parte, ele já está dizendo para você, eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Desejo, não é necessidade. Isso aí já está resolvido. São os desejos. Aí você vai desejar alguma coisa e eu vou dar para você, porque você se agrada de mim. Funciona. Vou falar para vocês, funciona. Eu estou aqui hoje por causa disso. Que eu tinha recém feito 21 anos de idade. Estava lá no Brasil. Nunca tinha pensado na possibilidade de um dia sair do Brasil. Porque não tinha interesse, vontade. Bom, até tinha. Mas não tinha condição. Não tinha dinheiro. Era um estudante. Assim, vivendo no limite da pobreza. Não tinha falta de nada. Mas não sobrava para nada. Não sobrava para comer uma pizza. Não sobrava, não tinha. Estava feliz. Então, mas desejo vai além das necessidades. E aí o que acontece? Era o ano, não vou falar o ano, foi muito tempo, era milênio passado, deixa para lá. E estava lá com 21 anos de idade, fazendo faculdade de teologia, estava no 3º ano, me formava no ano seguinte. Aí estava com os colegas no começo do ano, era o mês de fevereiro, e um pai de um amigo meu, grande amigo meu, chegou lá num sábado no quarto, a gente dividiu o quarto, 4 amigos, e o pai de um deles foi levar o colega lá para a faculdade que a gente estudava, e ele começou a falar, olha, esse ano tem um encontro mundial da igreja que vai acontecer lá na Holanda. Aí começou a descrever, porque eu já participei de 3, e é assim, vocês vão ser pastores, vocês têm que conhecer, esse encontro é fantástico, gente do mundo inteiro, aí vocês vão ver grupos musicais e corais da África, da Ásia, e os pregadores, é uma semana e tal. Ele falou 2 horas. Aí depois de 2 horas, eu que não tinha interesse nenhum, não tinha vontade nenhuma, estava assim, ó, empolgado. Falei, cara, esse negócio é demais, eu tenho que participar disso aí. Que jeito? Aí nasceu a vontade no coração, nasceu o desejo. Só que eu já sabia que tem alguém que pode realizar tudo. Naquele sábado à noite eu fui fazer uma oração. E eu vou falar para vocês exatamente o que eu falei naquela oração. Muito honesto, porque dá para não ser honesto com Deus? Você vai enganar quem? Deus sabe tudo, né? Deus sabe tudo. Então, o que aconteceu? Eu falei na oração para Deus bem assim, falei, eu estou com esse desejo no coração. Estou com esse desejo. Eu queria essa viagem para ir lá para a Holanda, nesse encontro mundial da igreja. Nunca tinha saído do Brasil, não tinha nem passaporte. Falar que nunca tinha saído do Brasil, eu já tive um gostinho em Foz do Iguaçu, que eu tinha ido na Argentina e no Paraguai. Conta? Não sei se conta. Mas eu tinha 8 anos de idade. Para mim, sentiu como outro país, que era outra língua, outro povo ali, assim, tudo diferente. Falei, que negócio legal isso aqui. Gostei desse negócio de viajar. 8 anos. É ali que nasceu esse desejo de viajar. E aí, eu falei para Deus, falei, olha, eu sou teu filho, o senhor é meu pai. Só que o senhor é um pai muito rico. Né? E eu estou aqui na linha da pobreza. Estou entendendo o que está acontecendo. Mas o senhor é um pai muito rico, o senhor pode tudo. Então eu falei assim, pai, eu estou pedindo como filho essa viagem. Quero ir. E eu falei para Deus, se o senhor quiser me dar, eu sei que o senhor pode. Eu sei. Mas se não der também, não vou morrer por causa disso. Está tranquilo, não tem problema. Mas o senhor pode. Então eu estou pedindo. Eu orei. Eu saí daquela oração. Quando a gente tem intimidade com Deus, acontece isso. E eu vou dizer para vocês, eu já tinha intimidade com Deus ali para saber e sentir que Ele já tinha respondido. Eu tinha certeza. Tanto é que durante a semana eu encontrei com uma moça
que eu sabia que ela vinha, né, aqui para a Holanda no encontro. E eu falei para ela, Elizabeth, o nome dela, a gente chamava ela de Betinha. Eu falei, Betinha, você vai estar lá na Holanda, né? Naquele encontro no meio do ano. Isso era fevereiro e o encontro era em junho. Aí ela falou, sim, eu vou estar lá. Eu falei, legal, a gente vai se ver lá, porque eu também vou. Aí ela, que legal, o Carlo, meu namorado, tá indo e ele tá formando um grupo aí com os amigos, conversa com ele. Eu falei, legal, já começou ali. Aí eu conversei com o Carlo, começamos a bater um papo. Aí eu liguei para minha mãe. Chegou no domingo seguinte, eu falei, mãe, é o seguinte, manda para mim tais documentos aí que tem em casa e tal, porque eu preciso tirar meu passaporte. Ela falou, por quê? Não, porque eu estou indo naquele encontro na Holanda e tal. Aí ela, tá. E ficou nisso. Aí, na semana seguinte, domingo seguinte, mãe, manda os documentos que eu preciso tirar meu passaporte. Ela falou, você estava falando sério? Eu falei, claro, mãe, eu vou. Você tem dinheiro? Eu falei, não. Como que você vai? Eu falei, não sei, Deus falou que eu vou. Eu vou. Deus falou que eu vou. Aí minha mãe mandou os documentos e não dormia mais. Ficou preocupada. Ela falava bem assim, que ela é do Goiás, né? Ela falou assim, meu filho vai passar fome no estrangeiro. Começou a orar por mim. Melhor coisa. Podia acontecer coisa melhor? Diz que a oração da mãe é a mais poderosa. A minha mãe começou a orar por mim. E lá fui eu tirar o passaporte. Não tinha um centavo. De repente as coisas começaram a acontecer. As portas começaram a se abrir. Eu comecei a ter algumas ideias. Mas aí, na época, eu trabalhava com venda de livros para poder estudar. E vender livro no Brasil, fala sério, né? É fácil, né? Oh. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma coleção que eu vendia que era histórias da Bíblia para criança. 10 livros. E era caro toda a vida. Não é qualquer um que podia comprar aquilo. A pessoa tinha que ter muita bênção de Deus para poder comprar uma coleção daquela de livros assim. E eu falei, eu vou ter que tentar isso aqui, né? Aí chegou um feriado, acho que na Páscoa, aí eu fui para casa dos meus pais, passei no local onde eu tinha que pegar os livros, e eu falei, eu vou levar uns 20 livros, 2 coleções, eu vou tentar, né? Vamos ver o que eu consigo. Aí um amigo estava lá e falou assim para mim, que ele também ia nessa viagem. E eu expliquei para ele o que eu estava fazendo, ele olhou para mim e falou assim, que falta de fé. Falta de fé. Leva 50, por que vai levar 20? Outra, se não vender, você sabe que você pode devolver. Eu falei, é mesmo, tem razão, vou levar 50. Resultado, Deus me levou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Foram 2 tardes, eu visitei algumas famílias e foram 74 livros. Eu voltei para o meu amigo e falei assim, você falou que 20 era falta de fé? Deus falou para mim que 50 era falta de fé. Que eu vendi livro que eu não tinha. Eu vendi 74 livros. Era tão cara aquela coleção de livros que, resolvido. A gente veio e aí vem o que eu já falei para vocês, né? Peguei um voo São Paulo, Bruxelas. Na época tinha voo direto. Hoje a gente tem que passar. É bom que a gente vai passeando por aí, né? Já conheci tanta cidade aqui. Eu já olho assim na hora de comprar passagem, aqueles que têm um stopover, assim, ó, bem longo. Geralmente eu ia para Madrid, aí eu olhava assim, 14 horas no Barajas. Eu falei, beleza, vou passear em Madrid, depois eu volto para o aeroporto e pego o voo. Dessa vez eu vou para Nova York. Em outubro eu estou indo, vou dar um passeio em Nova York para ir. Beleza esse negócio de fazer conexão, estou achando ótimo. Mas na época eu peguei o voo para Bruxelas, com 21 anos de idade, quando eu ia sonhar que um dia ia morar em Bruxelas. Viria para Bruxelas. Foi ali que nasceu o sonho de ser missionário. Porque a gente veio, e eu fiquei 5 semanas, a gente rodou 13 países, alugamos, na época era um Renault 19 em Paris, 0. 4 moleques no carro, 2 de 21 anos de idade, 2 de 20. E rodamos 10 mil quilômetros. E a semana do encontro na Holanda a gente passou lá. E aí eu descobri que não precisava de missionário na África, precisava de missionário na Europa. Eu passei em igrejas, e eu passei em Bern, na capital da Suíça, ou Berna, como a gente fala em português. Tinha uma igreja lá, conversamos com o pastor que falava espanhol, a gente bateu um papo com ele, ele falou assim, nos últimos 4 anos, teve uma pessoa que se batizou aqui, na nossa igreja. Eu falei, como que é? Nos últimos 4 anos teve uma brasileira, que foi para a cidade dela no Brasil, em Recife, ficou 3 meses lá, conheceu a nossa igreja e falou assim, eu quero ser adventista. Aí eles falaram para ela, vai lá na Suíça e procura que tem. Aí ela chegou na igreja e falou, eu quero me batizar. Foi o único batismo que eles tiveram em 4 anos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ter que ser missionário na Europa. Porque a África não está precisando de missionário, a Europa está precisando. E aí eu falei para vocês, Deus respondeu. Só que falou, agora ainda não. Eu tinha que aprender algumas coisas. 19 anos depois, em 2014, eu cheguei com a minha esposa em Bruxelas.
Já estamos aqui há 9 anos. Era o plano de Deus, ele respondeu, mas demorou. E com essa experiência, a partir dali, que foi a primeira vez que eu descobri que Deus resolve, né, os nossos desejos, que ele satisfaz os nossos desejos, aí virou festa. Porque eu entendi, é só orar. Agora eu tenho que cumprir a minha parte. Se eu cumpro a minha parte, as coisas vão acontecer. E ali, com 21 anos de idade, depois de ter feito essa viagem aqui, que parecia um sonho naquela época, foi muito legal. Ter visitado todos os países, era a época antes do euro. E eu me lembro até hoje, indo de país em país e trocando de moeda, pesetas, escudos, franco francês, franco suíço, lira, marco, florim, a libra esterlina. E a gente foi indo de um país para o outro. Foi um negócio fantástico. E aí surgiu o desejo. Eu quero ser missionário. Aí, quando eu terminei a faculdade de teologia, eu podia ser pastor no Brasil, mas eu já estava decidido. Vou embora aprender inglês. Vou ser missionário pelo mundo. E aí vem o segundo texto. Está pronto para marcar aí? Já marcou esse? Onde que está? Salmo 37? O 4 está o desejo. Está lá no 4. Não esqueça. Olha o outro verso. Também está no livro dos Salmos. 84:11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Olha o que Deus está dizendo para você. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus, que é dono de tudo, que criou tudo, que pode tudo, fala para você: eu não nego nada para quem anda retamente. Então, andou retamente, Deus não nega nada para você. Quer melhor? Você pede, ele dá. Você pede, ele dá. Você pede, ele dá. Porque ele não nega para quem anda retamente. Você acha que isso é verdade? Aí lá estou eu. Terminei minha faculdade de teologia, estava com 23 anos. E falei, quer saber? Eu quero ser missionário, então eu tenho que aprender inglês. Vou para os Estados Unidos. Ó, o bolso, como que estava o bolso? A gente faz assim, né? Vazio. Não tinha um centavo. Nunca tenho. Eu tenho uma moeda que vale mais que euro, que dólar, que libra. Chama fé. Fé vale mais. No câmbio, assim, ó, é 1 para 1 milhão. Que fé, você tem fé, está resolvido. Falei, vou orar. Aí falei com Deus. Falei, eu preciso aprender inglês, vou para os Estados Unidos estudar para poder ser missionário. Dinheiro tinha? Não tinha. Como que faz? A coisa foi passando naquele ano, depois que eu me formei. Foi chegando uma situação que eu falei, não vai dar. Não consegui juntar o dinheiro, não tem como. Resolvi orar, para valer. E aí falei com Deus. Falei para ele, olha, tinha esse sonho, mas eu vou trabalhar aqui no Brasil mesmo, então não tem problema. Mas o senhor pode. Se abrir uma porta aí para mim, me abençoar, eu vou, e vou ser missionário. Mas eu preciso aprender inglês. No dia seguinte dessa oração, que eu fui para um parque, passei um tempo em meditação, oração, falei, abri meu coração a Deus. E é muito importante, confessei todos os meus pecados, me arrependi de tudo que estava torto na minha vida, porque tem que ser o quê? Retamente. E Deus me ouviu. Aí no dia seguinte, alguém liga para um amigo meu. A gente estava trabalhando junto, a gente morava junto na casa de uma tia minha, em Guarulhos. Cadê o pessoal de Guarulhos? Cadê o Casler? Então, ligaram para ele do nada, uma amiga dele, mãe de 2 meninas, e falou assim, as minhas filhas estão indo estudar nos Estados Unidos. A gente achou um lugar muito bom, no Nebraska, em Lincoln, chama Union College. E aí, quando ela falou o valor, eu falei, uau, era a solução. Deus não sabe tudo? Deus não sabe tudo? Ele tem a informação privilegiada. Quem está em contato com ele descobre a informação. Eu fico pensando que, mais uma vez, que a gente é bobo. A gente é muito bobo. Você quer comprar alguma coisa? Deus sabe ou não sabe onde está o que você quer comprar com a maior qualidade e o menor preço? Sabe ou não sabe? Pergunta para ele. Ele libera a informação para você. Não cobra nada por isso. Você quer vender alguma coisa? Deus sabe onde está o comprador para aquilo que você quer vender, que vai pagar um valor justo? Sabe ou não sabe? Então fala com ele. Por que a gente fica aí, né, se dando mal na vida, tendo prejuízo, sendo que a gente tem um Deus que sabe tudo? Tem que perguntar para ele. Pois Deus manda aquela amiga do meu amigo falar para ele. Eu já entrei em contato, falei, eu tenho que falar. Aí falou assim, você tem que falar com o Alexandre Vaz. Ele está lá, tem que ligar lá para ele. Está lá no Nebraska. Eu falei, tá bom.
Como que eu vou achar o tal do Alexandre Vaz? Meu amigo até hoje. Coisa fantástica que aconteceu. Aí, olha só, quando Deus vai fazer a bênção, como ele vai resolver o problema, ele resolve, ele cuida de tudo. Eu pego o telefone e ligo lá para o Union College. Primeira coisa, como que eu vou me comunicar? Não falava inglês. Mas aí a gente conseguiu conversar com a pessoa e a pessoa falou assim, tá, tem alguém aqui que fala espanhol. Aí ela transferiu para alguém que falava espanhol. Aí eu consegui conversar em espanhol e falei assim, eu preciso falar com Alexandre Vaz. Tem um brasileiro, eu vou transferir para o quarto dele. Aí você fala com ele. Eu falei, beleza, transfere lá. Ligou no quarto. Quando atendeu um rapaz, um menino de 17 anos. Ele atendeu o telefone. E eu falei assim, eu preciso falar com o pastor Alexandre Vaz. Ele falou, espera um pouquinho, por acaso ele está aqui no meu quarto agora. Passou o telefone. Coincidência, né? Deus fez o caminho assim, ó, pá, estava lá, num instante, menos de 1 minuto, eu estava falando com o homem. Resolveu tudo, ele falou, os documentos são esses, manda para mim isso, assim, assim, vai lá, tira o visto de estudante. Deu semanas depois, lá estou eu pessoalmente, encontrando com ele, para estudar. E aí eu comecei a estudar inglês. Cheguei, foi uma aventura. Eu cheguei no meio do inverno. O dia que eu cheguei, desembarquei, estava 14 abaixo de zero. Tudo branquinho, neve assim, ó. E lá estou, eu começo a trabalhar, estudar. E eu não queria nem saber dos brasileiros, porque meu foco era, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender rápido, porque eu sabia que o dinheiro ia acabar logo. Eu não tinha assim, eu tenho 1 ano para aprender. Não tinha isso, não. O negócio era assim, aula de manhã, à tarde eu trabalhava no refeitório, a tarde inteira, à noite a gente ia para a biblioteca, ia para a academia. Aí quando eu chegava no dormitório, eu descobri o seguinte, estou entrando no dormitório 10 da noite, tinha um rapaz na recepção. Aí eu comecei a conversar com o meu pobre inglês. Comecei. E aí eu perguntei para ele e tal, mas você fica aqui? Ele falou, não, eu fico aqui à noite. Eu fico a noite toda aqui. Eu falei, é mesmo? Que legal. Ficava lá conversando com ele até 2 da manhã, 3 da manhã. É lá que eu aprendia. E a gente conversando e conversando, eu perguntei, qual é o seu nome? Brandon. Eu falei, Brandon Walsh. Aí ele falou, do Barrados no Baile. Era um seriado que eu via na época. Aí já fizemos amizade, começamos a conversar. Toda noite eu ficava lá conversando com ele. E meu inglês foi melhorando, melhorando. Mas aconteceu cada coisa nessa história de aprender inglês. Que você quer aprender uma língua? Eu vou dizer para vocês. Regra número 1. Não tenha vergonha. Se tiver vergonha, Marineide, pessoa quando está mais velho, a gente fica muito envergonhado. Mas adolescente também é muito envergonhado. Mas quando dá um adolescente ou um jovem que não tem vergonha, vai aprender a língua assim, ó, rapidinho. A melhor maneira de aprender a língua é se você namorar ou casar com alguém que fala a língua. Eu tentei, não deu. Porque as americanas não dava. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu tive que voltar, depois de 3 anos nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil como missionário. Missionário na minha própria terra. Missão, encontrar uma brasileira para casar. Missão, né, realizada, aí eu voltei a ser missionário. Achei a Michelle, fui lá para o Rio Grande do Sul, achei a Michelle, aí fomos de volta para a missão. E tinha uma... Bom, não pode ter vergonha, eu vou explicar para você, mas aí tinha uma americana, que hoje é casada com um brasileiro, chamada Roxy. Parecia Barbie. Sabe aquela americana Barbie? Magra, alta, olhos azuis, loira, cabelo lisinho. Era Barbie. A gente fez amizade. Aí a gente estava estudando no domingo e ajudando ela nos estudos dela. E para mim, tudo era válido, né? Porque tudo estava aprendendo inglês. Fui ajudando ela e conversando. Mas aí eu comecei, como diz no inglês, I started teasing her. Eu estava provocando ela, dizendo para ela que a mulher brasileira é muito melhor que a americana. Verdade. Pode mentir, né? E eu falando para ela que a brasileira é melhor, a brasileira é melhor, a brasileira é melhor, por isso, aqui dando argumento. E ela foi ficando brava, nervosa, e eu achando o máximo. E eu falando sério, como se fosse falando sério. E ela foi ficando brava. Quando ela estava explodindo assim, aí eu olhei para ela e falei assim, eu queria dizer, por que você está ficando tão nervosa? Só que em vez de falar, por que você está ficando angry, eu falei, por que você está ficando tão hungry? Que é, por que você está ficando com fome? Ela deu risada. Ela riu, e eu ganhei uma piada para contar. Não pode ter vergonha, não tem medo de errar. Uma boa que aconteceu foi um dia que eu cheguei no refeitório. Sentei aqui na ponta da mesa, não tinha mais ninguém. Uma americana, uma moça sentada lá na outra ponta. O guardanapo estava na frente dela, aquela cestinha com os guardanapos. Aí, quando você está aprendendo, é assim, né? Você ensaia na cabeça a pergunta, para não sair errado. Aí eu pensei e falei, ia sair. Olhei para ela e falei,
por favor, você pode me passar o kidnap? Aí ela olhou para mim. Aí ela falou assim, are you sure? Aí ela falou, tem certeza? E eu, yes, I'm sure. E repeti. Você pode me passar o kidnap? Aí ela parou, olhou de novo para mim, bem sério, e falou assim, are you sure? Aí eu, tem certeza? Eu falei, I'm sure, tenho certeza. Mas aí eu falei 2 vezes, peraí. Tem coisa errada. Deixa eu pensar. Peraí, pensei. Como dizem, né? Supletivo. Fiquei, pá. Aí eu falei, kidnap. Napkin. Eu inverti. Eu estava falando kidnap, mas é napkin. Aí eu falei, pode me passar o napkin? Aí ela deu risada e falou, sim, tá aqui. O que é kidnap? Sequestro. Eu estou pedindo, pode me passar o sequestro, por favor? E ela, tem certeza? Tenho, me passa o sequestro. Até que eu nunca mais vou esquecer. Porque quando a gente acerta, você esquece. Você nem percebe. Quando você erra, e aquilo gera o trauma, lembra que eu falei? Esquece nunca mais. E aí eu tenho uma piada para contar. Kidnap, napkin, nunca mais. Depois eu virei professor de inglês. Usava isso aí muito nas minhas aulas. Então, olha o que acontece. Eu estou lá aprendendo e desenvolvendo. Depois de 4 meses e meio, dinheiro. E o inglês, eu estava lá me dedicando. Nem vi os brasileiros, só de madrugada e conversando e sem vergonha. Aprendendo. Até que eu fui falar com um pastor do campus. Falei para ele, olha, meu sonho é fazer um mestrado lá no Michigan, na universidade e tal, mas meu dinheiro acabou, eu preciso ir como missionário para algum lugar do mundo. Aqui vocês mandam missionários para o mundo inteiro. Ele falou assim, você não precisa ir como missionário para outro lugar. Aqui nos Estados Unidos mesmo tem lugar para você ser pastor aqui de uma igreja, ser pastor auxiliar, pastor dos jovens. E aí você junta um dinheiro e depois você vai lá. Aí eu falei, é mesmo? Aí ele falou, tem lá no estado de Washington, os Estados Unidos é enorme, né? Lá no outro canto, eu estava no meio. Tem no estado do Colorado, que é do lado, só que esse do lado... Vou dizer para você a distância. Ele falou, tem aqui ó, essas opções, 5 opções. Entre em contato com eles, quem sabe dá certo um deles. Beleza. Aí entrei em contato, aí um que tinha mais perto, que era o Colorado, eu entrei em contato com eles. E aí é uma coisa, você falar que sim, ó, com alguém com uma língua que você está aprendendo é uma coisa. Tenta falar no telefone. Um ancião da igreja me ligou. E estamos conversando aqui. E eu aqui, sofrendo para entender. E eu conversando. E aí ele falou, então é muito simples. Semana que vem, isso era no começo da semana que vem, na segunda-feira à noite, a gente vai ter uma reunião aqui com os líderes da igreja e a gente vai ver o vídeo que candidatos que querem vir ser pastor dos jovens da nossa igreja estão mandando. Então você faz um vídeo, eu falei, 40 minutos. No vídeo aí você fala dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, você faz um devocional de uns 10 minutos e tal, e falou tudo que eu tinha que fazer. E eu falei, não vai rolar. Não vai rolar. Como que eu vou fazer? Aí eu falei, não vai ter jeito. Aí eu conversei com o Alexandre Vaz, que é o pastor que me ajudou a ir para lá. Falei, Alexandre, não vai dar, eu preciso dessa oportunidade, mas como que eu vou fazer um vídeo de 40 minutos? Ele falou, Ricardo, é o seguinte, vamos fazer um negócio que vai dar certo. Eu vou te levar lá. Fala para eles que você vai lá, segunda noite a gente vai estar lá, eu te levo, e aí você faz o devocional na frente deles, eles vão te conhecer. Aí eles vão ver que você está super interessado, disposto a viajar, tudo isso. 600 e poucas milhas. 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Isso era do lado. Ele falou, só me paga a gasolina. Aí eu falei, combinado. Não tinha. Mas qual é a moeda que eu tenho? Fé. Vale muito mais que dinheiro. Aí eu fui fazer o quê? Saiu eu, maior frio, estou lá orando à noite. Esqueci de pôr as luvas, queimou toda a minha mão, assim, que estava mais de 10 abaixo de 0. Mas valeu apenas 25 minutos orando, caminhando, naquele frio. Conversei com Deus e falei, tá aí, o sonho está para acontecer, o desejo está para acontecer. Mas o que diz o texto lá? Quem anda retamente, o que diz? Não, nenhum bem sonega. E eu falei, olha, estou aqui andando no frio, estou andando retamente. O senhor vai me ouvir? Falei para ele, né? Igual os meus meninos perguntam para mim, o senhor vai me dar essa oportunidade? E aí, no dia seguinte, a minha chefe no refeitório da universidade fala assim para mim, Ricardo, bom, eu só me lascava ali, porque é o seguinte, eu cheguei lá e eu queria mostrar serviço, então eu fazia tudo muito bem feito. Como eu fazia tudo muito bem feito, limpava as coisas, organizava,
todo trabalho mais difícil vinha para mim. Porque eles sabiam que eu ia fazer bem feito. Então tinha, por exemplo, tinha um frigorífico lá que eles limpavam uma vez no ano. Caía comida e tal, e eram coisas congeladas que ficavam ali. Super frio o negócio. Deram para eu limpar. Aí eu limpei, deixei o negócio assim, do jeito que minha mãe ensinou a lavar banheiro lá em casa. Lembro que minha mãe teve 3 meninos, não teve menina, falou, vocês vão lavar o banheiro. Aí ensinou a gente. O que aconteceu? Eu me dava mal, porque tudo que era mais difícil vinha para mim. Mas aí, olha qual que é a bênção nisso. Ela chegou para mim, que ela falou assim, olha, você quem melhor trabalha aqui, você quem eu mais confio, vai ter um banquete hoje à noite com ex-alunos. E é o seguinte, os ex-alunos da universidade, hoje, eram os homens de negócio. Era o pessoal que estava no top. Gente milionária. Vai ter taça de cristal, vai ter isso, aquilo, taça, os talheres de prata. Então, por quê? Porque depois eles faziam esses encontros de ex-alunos para depois pedir algumas doações para a universidade. Então era um jantar super especial. Quando terminar, vai acabar lá para meia-noite. Eu quero que você venha aqui e você lava tudo, deixa tudo limpinho, organizadinho e coloca nessas caixas aqui. Eu falei, deixa comigo. Ela falou, olha, como é uma coisa essa que eu estou pedindo, tudo que eu trabalhava ali eu não via um centavo. Ia direto para a tesouraria da universidade para pagar minha conta. Mas aí ela falou, como é algo especial, você vai trabalhar aqui de madrugada, eu vou te dar em dinheiro, em cash. Eu falei, era o que eu precisava. Terminei 2 da manhã, 3 da manhã, terminei tudo no outro dia. Ela olhou, nunca vou esquecer, Patricia. Ela olhou e falou assim, tá ótimo, tá aqui o dinheiro. Exatamente o valor da gasolina. E lá fomos nós, viajar 1.000 quilômetros. Chegamos lá, eu fiz tudo que tinha que fazer na igreja, eles ficaram impressionados que a gente viajou 1.000 quilômetros e tudo aquilo. Não deu outra. Eles decidiram e falaram assim, ó, pode vir semana que vem, você vai ser o nosso pastor jovem. E aí o pastor foi conversar com a gente e falou assim, e a gente decidiu, a igreja vai pagar a despesa de vocês. Aí já embolsei um dinheirinho. Aí eu chego no Colorado para ser pastor. Lá estou eu, comecei o trabalho. Só que nos Estados Unidos, mais do que qualquer outro país, você não faz nada sem carro. Todo mundo tem carro. Eu não tinha carro, não tinha dinheiro, e carro usado lá é tão barato. Aí o pastor chega na igreja e fala assim, o Ricardo está começando o trabalho aqui e tal, ele precisa de um carro. Se alguém tiver um carro aí que não está usando, empresta para ele até ele poder comprar um. Estamos saindo, eu e o pastor assim da igreja, pastor Wayne. Aí chegou uma irmã, viúva, tinha um menino adolescente de 14 anos, e ela falou assim, pastor, eu tenho 2 carros. Ela tinha um novinho, um Lexus, e ela falou, eu tenho esse Toyota, o Toyota Camry, que é acima do Corolla. Está aqui esse carro há 2 anos, eu tento vender, mas não consigo. Aí ela falou, não é que eu não consigo vender, é que toda vez que eu vou vender, alguma coisa me diz assim, não vende, não vende. Aí eu fiquei pensando, acho que era Deus falando para eu guardar para o meu filho, mas não é, porque ainda precisa de um tempo para crescer. Agora, hoje eu entendi, esse carro estava sendo guardado por Deus para dar para o pastor Ricardo. Está aqui a chave, o documento é dele, o carro. Quando eu vou ver o carro, era da cor que eu mais gostava. Deus já tinha reservado para mim o carro, a cor, e lá estou eu com o carro. E fiquei 2 anos lá, trabalhando como pastor no estado do Colorado. Lugar chato. Dá uma olhada, coloca assim, ó, coloca no Google, Colorado, e põe as fotos. É o estado mais lindo americano, onde está Aspen, onde o pessoal vai esquiar, o pessoal bilionário, né, no mundo vai lá esquiar. Infelizmente, tive que ir lá, passar 2 anos esquiando no Colorado. Então, tudo por quê? Porque eu acreditei naqueles textos. Porque eu sei do poder da oração. Deus não quer dar para você o pão, o feijão e o arroz, ou seja lá o que você come, a sua batata frita, não sei, aqui na Bélgica. E Ele quer mais do que as necessidades, Ele quer dar para você o seu sonho, o seu desejo, aquela coisa que vai além da necessidade. Porque Ele quer ver você feliz. Ele é um pai que ama os filhos. E Ele... Eu vou dizer no último texto daqui a pouco. Peraí, tem um terceiro e tem mais um. E eu vou explicar isso melhor para você entender, para você começar a praticar na sua vida se você não está praticando. Terceiro texto. Quer marcar aí? Ainda lembra? Salmo 37, 4. O outro, Salmo. Vou voltar para você marcar. 84, 11. Último texto. Esse foi Jesus que falou. Não que seja mais importante que os outros, mas veio da boca de Jesus. E está nos capítulos que eu mais gosto na Bíblia. João 15, que fala da videira. Eu já falei aqui para vocês do permanecer. Permanece conectado comigo. Permanece. Aí vai indo. Quando chega no verso 7, escuta o que Jesus fala. Fala sério. Olha o que Jesus fala para você. O homem, Deus,
Homem que criou tudo, é dono de tudo e pode tudo. Olha o que ele fala para você. Ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. E aí? Está feito. Que isso? Jesus fala isso para a gente. Tem condição? Tem condição. É sobremesa, né? Eu falei, tem condição? Tem. Permanece em mim e a minha palavra permanece em você. Se você fizer isso, se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, pede o que você quiser. Está feito. Está feito. É Jesus falando. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, agrada-te do Senhor. Segundo, anda retamente. E permanece nele e a palavra dele permanece em você. O que ele fala lá no começo? Ele satisfaz os desejos do seu coração. Ele não nega nada para você. E Jesus falou, o que você pedir, está feito. Eu vou fazer. Essa é a vida de um cristão feliz. Essa é a vida daquele que sabe o que é fé. Essa é a vida daquele que sabe que obedecer a Deus e andar no caminho de Deus só tem bênção e alegria. Vai ser difícil? Vai. Vai ter problema? Vai. A gente está no mundo de pecado. Mas você vai realizar sonhos. Você vai ver coisas que impossíveis de acontecer na sua vida acontecendo. Porque tem um Deus que pode tudo e que te ama, que vai dar para você. Eu lembro um dia, minha esposa não está aqui, vou falar. Depois vocês deduram para ela. Eu lembro, meu irmão é psicólogo, um dos meus irmãos. A gente estava lá no Colorado, ele veio passar 6 meses comigo. E eu, garoto, 25 anos de idade, e ele falou assim para mim, 25, 26, ele falou assim para mim, cara, você é muito exigente, você não vai casar. Porque o que você quer não existe. Você está querendo uma mulher inteligente, bem-humorada, né, bonita, atraente, que seja isso. Essa lista aí, algumas coisas você tem que abrir mão. Tira, porque não vai encontrar. Não encontrei. Conhece a Michele? Bate um papo com ela. A mulher mais inteligente com quem eu conversei. A mulher mais bonita que eu já vi. Né? Não é porque é minha esposa, mas porque eu era chato mesmo, eu era exigente. Eu orei e eu falei, se existe, eu quero. É um desejo do meu coração. Se o senhor mandar uma feinha, eu fico a feinha. Se mandar uma burrinha, eu fico a burrinha. Não tem problema. Mas eu sei que o senhor pode. E o meu desejo é esse. Deus mandou e calou a boca do meu irmão. Porque a minha lista não precisa tirar nada. E a encomenda veio melhor do que o pedido. Que veio muito melhor do que eu tinha pedido. Mas muito melhor. 10, 100 vezes melhor. Então sonhe. Sonhe, acredite. Porque tem um Deus que pode tudo. E Ele vai realizar teu sonho. Eu vou dar o último segredo para você. Para você saber pedir. E está aqui, ó, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus coloca desejos no nosso coração. Então, você quer ter certeza que Deus vai atender o seu desejo? Abre mão do seu e pede para Ele pôr o dele. Porque aí Ele põe o desejo dele no seu coração e Ele realiza. E aí você vai ter uma vida feliz, de alegria, de sucesso. Porque Deus vai realizando os sonhos que Ele planta no seu coração. Ele opera em nós o querer. Ele põe o desejo para Ele mesmo realizar. Você quer realizar sonhos? Nunca é tarde. Pode estar com o cabelo, ó. Está nevando no telhado, né? Tem sonho no coração? Pode sonhar. Deus vai realizar. Está começando a vida? Né, Manu? Novinha. Tem uma vida inteira pela frente. Sonha bastante, mas sonha com Jesus. Sonha com Ele. Porque vai ser uma alegria atrás da outra. A realização dos sonhos que Jesus quer dar para a gente. Eu quero orar com vocês, mas antes eu quero dizer para vocês. Mês de maio, a gente vai falar sobre milagres. Milagres são resultado do quê? De uma oração. E hoje a gente começou pela sobremesa. Entendendo que Deus vai realizar milagres na nossa vida. Coisas sobrenaturais. Se a gente tiver fé, acreditar e pedir de coração. Se agradando do Senhor, andando retamente, permanecendo nele. Aí Ele vai realizar os nossos sonhos. Mas quando tiver necessidade, Ele vai fazer milagres. Então você não pode perder no mês de maio os milagres que Deus vai realizar. Eu quero orar com você. Você quer vir aqui? Hoje é o dia de vir aqui de novo. Para a gente dizer para Deus, eu tenho sonho, eu até hoje não realizei. Eu tenho desejos, eu ainda não vi meu desejo acontecendo. Mas hoje eu entendi que eu posso sonhar. Que nesse mundo eu posso desejar. Porque Deus pode realizar o seu sonho, o seu desejo, o seu plano, o seu projeto. E se seu projeto não estiver de acordo com a vontade de Deus, aí Ele vem com um plano melhor.
Ele vem com um projeto melhor para Ele realizar, porque Ele opera em nós o querer e o efetuar. E aí você vai ter muitos motivos para agradecer, porque Deus só quer ver um sorriso no nosso rosto e a gente agradecendo. Ele é aquele pai que chega no final do dia em casa com um carrinho para o filho, com um bombom para a filha, só para ver um sorriso no rosto dela. Mas o que ele quer é ganhar aquele beijo, aquele abraço, e dizer assim: papai, muito obrigado. Ele vai levar um presente todo dia. Todo dia esse pai vai chegar com um presentinho só para ganhar aquele beijo, aquele abraço e ouvir assim: papai, muito obrigado. Deixa Deus feliz. Agradeça, agradeça, agradeça. E sonhe que Ele vai realizar os sonhos. Vamos orar. Querido Deus, na Tua presença hoje, nós estivemos e estamos reconhecendo que o Senhor pode tudo. O Senhor é o dono do universo. O Senhor nos criou. O Senhor nos fez. E o Senhor nos fez para sermos felizes, para sermos realizados, ainda nesse mundo de pecado, porque quem anda aqui contigo vai ter desejos, sonhos, projetos e planos realizados por Ti. Coloque em nosso coração o Teu querer e nos ajude a nos agradarmos de Ti, andarmos retamente e permanecermos em Ti e a Tua palavra permanecendo em nós, porque nós sabemos que dessa maneira, tudo que nós pedimos, o Senhor não vai negar. O Senhor vai realizar cada sonho e projeto. Jesus mesmo disse: se vocês permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vocês, pede o que você quiser, está feito. Eu faço para você. Ore em meu nome. Que Deus abençoe cada um de nós. E nós oramos em nome de Jesus, para que esses sonhos e planos se realizem com teu poder e com teu amor. Amém.